Brasil. Hora 360. Hora 360. Um abraço, são 7 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Muito boa noite para você que está ligado na Brado Rádio. Mais uma edição do Hora 360, aqui na primeira rádio conservadora do Nordeste brasileiro. E uma das primeiras do Brasil, Brado Rádio chegando com tudo. Aliás, no domingo faremos um mês de Brado Rádio. Domingo, no dia 22, um mês quebrando cabeça, quebrando muita pedra aqui na Bahia com uma rádio conservadora. São 7 horas e 4 minutos para você que me assiste aí no YouTube. Muito boa noite também. Pare tudo que você está fazendo, faça um negócio. Coloque este link nos grupos de WhatsApp. Os grupos que você faz parte, grupos conservadores, grupos de direita, grupos de política. Compartilhe o link agora do Hora 360, beleza? Não deixe de fazer isso. E siga no Instagram. Cadê o meu Instagram, diretor? O meu Instagram já colocou, já passou, Timóteo Oliveira, _. O nosso Twitter é Brado Rádio e o nosso Facebook também é Brado Rádio. E Instagram principal, Brado Rádio. Siga-nos. 7 horas e 4 minutos. Vamos lá, uma rápida... deixa eu ler aqui os nomes das pessoas. Vamos lá. Jonatas, do Paraná, Pérola do Oeste. Um abraço, Jonatas. Aliás, é você que eu falei durante a tarde. Jonatas, um abraço, meu irmão. Tamo junto, viu? Deus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado por você aí estar junto com a Brado Rádio, ajudando, mandando mensagem. Pessoal de Pernambués na live, boa noite. Um abraço, meu irmão. Deus abençoe vocês aí. Cadê? O Ney já tava brigando aqui com o horário, viu, Diogo? 7:01 ele falou, cadê a hora de começar essa bagaça? O pessoal aqui no YouTube nervoso. Aliás, você que ouve na rádio, corre agora para o YouTube, youtube.com/Brado Rádio. Vamos fazer essa rápida interação e daqui a pouco, meu amigo, no segundo estágio do programa, só Superchat. Nós precisamos da sua ajuda. Superchat Brado Rádio aqui no YouTube, ou você pode também acessar o Apoia-se. apoia.se/Brado Rádio. Coloca aí, o Ney é de Macaé, Rio de Janeiro. Gilmárcia, valeu Gilmárcia, um beijo pra você. Cadê? Coloca aí, Danilo Maciel, esse aqui acho que é o... Não era o nosso vice. É o vice. Boa noite a todos e aos amigos Léo Pirão e Léo Dias. Cadê? Não chegaram ainda? Nenhum dos dois, nem Léo Pirão e nem Léo Dias. Estão por fora. Valeu, pessoal, um abraço, são 7 horas e 5 minutos. Lembrando mais uma vez, na próxima segunda-feira, o horário do programa, às 9 da manhã, o Hora 360, eu e meu amigo Gervásio Lopes, e à noite, às 19 horas, a segunda edição do Hora 360. Ontem, nós tivemos a estreia da live do presidente Bolsonaro na rádio. Você que acompanha a rádio aí 24 horas, eu sei que tem muita gente ouvindo a nossa programação musical de qualidade. Você conferiu a live do presidente Bolsonaro. Nancy Leone, de Camaçari de Abrantes. A Gilmárcia é de Salvador. Coloca o seu bairro, Gilmárcia. Tá certo? Bom, é isso aí, gente. Muito boa noite a todos vocês. Mais uma vez, um abraço para você de todo o Brasil ligado na Brado Rádio. Quero dar as boas-vindas ao nosso querido, chegando agora na Brado Rádio, depois de muito trabalho, muita correria, o historiador, pessoa com bastante profundidade, Léo Pirão. Tudo bem, Léo? Ô, Timóteo. Tudo bem, velho. Prazer estar estreando aqui em meio a dois grandes amigos aí, muito queridos, né? Opa, coisa de calor aqui. Na verdade, historiador não, sou um curioso de história, né? O pessoal aí, né, fala assim que é conservador, historiador, quer logo denegrir a imagem. Você tem título, você não tem e tal. Eu cheguei, não, tá bom, então sou curioso de história. Mas é isso, agradeço aí a oportunidade, até que enfim tô, depois daí dessa campanha dura aí, né? Tô estreando aqui na Brado Rádio, um grande prazer e vamos que vamos. O Léo, rapaz, é o cara que ele está contra a corrente, nadando contra a corrente. Eu fiquei sabendo agora, poucos minutos de começar o programa, o Léo Pirão já teve banda, né? É um historiador, imagina, você num lugar onde o marxismo cultural ele está surtindo tanto efeito, o Léo tem uma trajetória aqui, é um guerreiro. É isso aí, né? Bahia, sempre nadando contra rapaz. Isso aqui é a Havana do Brasil, né? Eu costumo dizer que isso é a Havana do Brasil e eu tô realmente... Nós, né? E eu trabalhei 10 anos com música, né? Sou publicitário. Você fazia o quê? Tocava o quê? Eu era o cantor da banda, tocava violão e era o compositor também. É mesmo? Eu vou botar as músicas aí na Rádio Brado um dia desse. Em breve aqui na rádio. É isso.
Sou publicitário, né, de profissão. Publicitário aqui também. Me tornei uma persona não grata no mercado por ser conservador. Então, tô acostumado a tomar porrada, né? Conservador, principalmente aqui na Bahia, tá acostumado a tomar porrada. E acho que já engrossei o couro suficiente para a gente poder continuar nessa guerra aí. Seja bem-vindo, Léo Pirão, Obrigado. Leonardo Pirão. E o outro Leonardo já está na bancada também. Esse aí já é celebrado aqui pelos ouvintes, já tem fãs em todo o Brasil. Leonardo Dias, boa noite, meu querido. Boa noite, Timóteo. Boa noite, Xará aí também. E boa noite, pessoal que está nos ouvindo. Vamos ver como é que a gente pode contribuir hoje aí. O Danilo Maciel, o grande vice de César, ele falou que você é um grande piloto também. Pô, já fui piloto de carro também. Fui bicampeão baiano de arrancada aqui em 95 e 96. É mesmo, velho? Eu pensei que era brincadeira. Eu ia falar, não, ele dirigiu o carro e tal. É verdade. Já fui piloto de corrida, federado, tudo com carteirinha. E largou? Os troféus, né? Desculpe. Rapaz, tem história, Xará. Ver filha, né? Casamento e tudo é uma coisa muito cara. Meu pai não gostava muito que eu corria de carro, que eu, na época eu corria, eu tinha que me virar sozinho, né? E aí que viagem, acabou legal. que a vida levou por outros caminhos, mas eu gosto de carro até hoje. Gosto de carros esportivos, tenho um carro antigo, né? Gosto de corridas e tudo. Você tem um clássico? Eu tenho um Voyage Sport 93, é um clássico nacional. Pô, que legal, cara. Poxa, demais isso aí. Dá pra fazer um programa especial sobre automobilismo. O maior prazer, eu conheço muita gente boa aqui de automobilismo, porque a gente pode rechear essa bancada aqui com muita gente boa de automobilismo aqui na Bahia. Tem muitas histórias também. Você sabia que a Bahia, mudando aqui um pouco de assunto, a Bahia tinha tradição de automobilismo, né? Tinha um circuito de rua aqui na Avenida Centenário, nos anos 60, que inclusive o José Carlos Patti, o Moco, que foi campeão, que venceu corrida de Fórmula 1, inclusive, correu aqui na Centenário, aqui em Salvador, e ele é o recordista da pista, com Alfa Romeo, com carro importado. E Lulu Geladeira, um grande piloto aqui de Salvador, era o recordista no carro nacional com a Puma, né? Então tem muita história boa de automobilismo aqui na Bahia que a gente pode contar aqui. Rapaz, que legal. Infelizmente morreu, né? Aqui na Bahia. Tinha um autódromo aqui, cara? Não. A corrida era de rua na Avenida Centenário. Só que era o sentido anti-horário, né? A Centenário é num sentido, o circuito era num sentido ao contrário. Que ano do isso? Hoje. Nos anos 60. Rapaz, interessante. Que ideia desse negócio. Uma Centenário, ou seja, no sentido contrário? Contrário da Centenário, corrida de carro. Tinha corrida na Barra nos anos 50, depois passou para Centenário, era um sucesso, velho. Se você ver, tem algumas fotos aí, o pessoal em cima dos morros, assim. E aí depois a corrida de circuito morreu, e aí a gente tinha só prova de arrancada, né? Que nos anos 80, 90 era em Stella Mais, o pessoal ficava em cima das dunas ali, eu era menino, ia, e depois eu passei a ser piloto na época do Parque de Exposições. Que tinha prova dentro do Parque de Exposições, prova de arrancada. Rapaz, deixa eu te perguntar um negócio, com todo respeito aqui, uma intromissão. Você tem 35, eu te dava 35, 34 anos. Vou fazer 45, sou coroa já, pô. Rapaz, 45 tá bem. é uma história pra contar. E também é ciclista. Sou. Léo Pirão também é ciclista profissional, pô. Profissional não, nem tanto. Rapaz, mas pedala mesmo. Pedalo bastante. Quilômetros. Tem que aproveitar a cidade, né? Rapaz, eu costumo dizer que todo soteropolitano devia andar de bicicleta, porque você vive a cidade em outra ótica, cara. Você vive uma cidade realmente em outra ótica. Você dentro do carro, a cidade é uma, você andando de bicicleta ou andando a pé, a cidade é outra. Ciclismo é muito bom. Você anda de bicicleta também, Léo? Raramente. Eu ando assim pra brincar. O que você gosta de fazer? Ó, o cara é piloto de carro. Não, eu já joguei futebol. Diretor de arte, músico. Você é jogador? Já joguei até na época Campeonato Baiano de Dente de Leite. Rapaz, eu não sabia também, é mesmo? Representando um time lá de Candeias. Joguei até contra o Bahia, contra o Vitória. Zagueiro? Né? O que você... Eu era volante. Pô. Era meio na frente de zaga, né? Mas tem muito tempo. Eu tô aposentado praticamente. Tá certo. Bom de bola também é César Leite. César Leite isso que é bom de bola. É mesmo? César Leite bate o baba aí toda semana. Você podia marcar pra jogar com ele. Fazer aqui um time conserva a Bahia, né? Futebol. Time conserva a Bahia. Mandar um abraço para o Tenente Danilo Maciel. Abraço, Maciel. Tamo junto. Danilo. Tá ligado aqui no YouTube. Um abraço. Aliás, você que nos ouve na rádio, corre lá no YouTube, compartilhe o nosso link, youtube.com/Brado Rádio. 7 horas e 12 minutos. Vamos ao giro de notícias, diretor. Coloca no GC privatização dos Correios. Capa do site Conexão Política. Privatização dos Correios deve ocorrer até final de 2021, diz ministro das Comunicações. Agora entrevista ao programa lá do Lacombe, né? Que tem aquela mala sem alça, como é o nome daquela outra jornalista lá?
Amanda Klein, rapaz, eu tava vendo uns vídeos dela, paciência, viu, do pessoal lá, o Silvio, o Lacombe. E segundo o Fábio Faria, em entrevista ao programa do Lacombe, o texto para a privatização dos Correios, ele já foi entregue para a Casa Civil e seguirá em análise até passar pelo Congresso Nacional. Abre aspas, tem que passar pela Câmara, pelo Senado e nós iremos acompanhar todo o processo. E tem aqui o texto, né? Ele continua explicando, abre aspas. Concomitante a isso, o Ministério da Economia contratou uma consultoria e eles estão fazendo o trabalho. E até janeiro, que será mais ou menos o período em que o Congresso irá retomar as atividades no ano que vem. Nós teremos também a ajuda da consultoria. Tenho plena convicção de que até o final do ano que vem nós teremos esse imbróglio resolvido. Hoje recebi os números da consultoria e são impressionantes. 77% dos brasileiros querem um modelo, que ele seja privatizado, que ele seja privatização, concessão ou venda de ações, acrescentou o ministro Fábio Faria. O restante aqui da notícia, no Conexão Política, ele fala sobre política também, candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Diogo, volta aqui para mim, 7 horas e 14 minutos, para você que está no rádio, se quiser agora ligar no YouTube para assistir como atualmente são os Correios, eu não sei se está no ponto, o sistema de Correios no Brasil. Olha o trabalhador, funcionário dos Correios, o que ele faz, viu? Pirão e Dias, olha o que ele faz com as encomendas. Meu Deus. Esse aí você vai ver, tem um outro vídeo na sequência, vocês vão ver, vocês vão dar até risada. Meu Deus. Falar o quê? Tá aqui. Olha o ânimo dele, olha lá. E tem um outro que vocês vão ver ele jogando. É esse aí, olha esse. Esse é o serviço de Correios aqui no Brasil. Que carinho, hein? Quer ver o que ele vai fazer? Como é que é o nome dessa embalagem, Diogo? Que é isso, rapaz? Tá aí, o pessoal reclama, hein? Tem muito sindicato reclamando, né? Rapaz, uma possível privatização. Carinhoso esse. Né? Olha isso aí. Olha isso. Agora eu não entendo. Esse cara tá sem a roupa dos Correios, da Sedex. Ele tá fazendo um bico. Eu não entendi esse vídeo aí não, Diogo. E tem um terceiro vídeo, se possível, Diogo, coloca no ponto, da greve, né? A última greve que nós tivemos esse ano. Há 2 meses atrás, greve dos Correios em todo o Brasil. Eu queria que você assistisse o trecho da greve. Comandada pelo Sindicato do PSOL, né? Exatamente. Comandado pelo sindicato que é do PSOL. E eles fazem praticamente 10 greves por ano. Trabalha um mês, 10 meses por ano, aí tem um recesso, não sei. Posso resumir a situação do Correio numa situação que ocorreu recentemente comigo. Eu sou fotógrafo também. Mas... minha especialidade é fotografia automotiva, inclusive. E minha câmera deu um problema. Eu encomendei, né, pela internet, pelo eBay, uma peça lá fora do Brasil. A peça demorou 10 dias para chegar no Brasil. E do Brasil para minha casa demorou 1 mês e meio. Caramba. Correio é isso. A situação assim acho que resume tudo. Eu tô olhando pro nosso diretor ali, o Diogo, porque a gente enfrentou a mesma coisa na compra dos equipamentos aqui da rádio. Pois é. Então, demorou um curto período para chegar no Brasil, depois não sei quantos meses aqui do Correio. Isso é o Correio. Até hoje a gente está esperando algumas coisas chegarem. Sério? Parado aqui no Ceasa tem 45 Parado aqui Meu no Deus. Ceasa há 45 dias. Isso aí. Privatização do Correio, para mim, na minha opinião, é para ontem, né? Para ontem. Porque você chega, por exemplo, nos Estados Unidos, você compra uma mercadoria, ela chega de graça em 2 dias na sua casa. É o padrão, é o default lá, né? E aqui você vê o que a gente está passando. Você passou, eu passei. A peça vem de fora do país, demora 10 dias, e daqui de dentro do país para minha casa 1 mês e meio, 2 meses. Aí realmente absurdo. Não tem como. Tem que privatizar para ontem. Olha, Timóteo, eu acho que é um consenso de todo mundo a necessidade da privatização dos Correios.
Mas mais importante do que a privatização em si é, na verdade, a abertura do mercado que vai promover concorrência do setor. Porque o que faz os Correios serem ineficientes é justamente o monopólio que existe no serviço. Quer dizer, é claro que em alguns casos há uma flexibilização há muitos anos já, você pode ter empresas que podem atuar, mas tem determinados tipos de encomendas, mercadorias e tudo mais que até hoje os Correios detêm um monopólio. E aí você precisa acabar com isso, porque se você fizer uma privatização, né, e aí você faça uma concessão ou uma privatização que seja para uma nova empresa que vai ter aí esse monopólio por anos e anos, décadas e décadas, você não vai mudar muita coisa não. Entendeu? E aí, do jeito que são as coisas no Brasil, a gente não se sabe até como é que isso vai ficar. Imagine que você faz uma privatização e aí, sobre alguma interpretação absurda, essa empresa vai ter que manter, por exemplo, os funcionários atuais. Não vai mudar nada, né? Então eu acho que mais importante do que a privatização em si dos Correios é a abertura e a promoção da concorrência. Perfeito. Porque se não tiver concorrência, não muda. Tem muita gente que fala do nosso sistema também de travessias aqui, de ferryboat, né? Que foi privatizado há um tempo, né? Mas não tem abertura, né, de mercado e o sistema é terrível. Na verdade, a privatização, como o Xará falou aqui, a privatização mantendo o monopólio é trocar 6 por meia dúzia, né? E você falou aí do consórcio do ferryboat, foi proposital a situação, justamente para sair o que acabou de sair essa semana, né? A ponte, né? Exatamente, verdade. Então, é um sistema que ele foi sucateado da forma proposital, justamente para poder viabilizar essa ponte, que, na minha opinião, eu acho que outra solução seria menos nociva para o recôncavo, né? Eu acho que, na questão da ponte, eu acho que os estudos deixaram um pouco... Foi uma coisa muito atropelada, assim. É uma coisa muito controversa essa ponte. Até a questão da praticagem, da cabotagem, que eu tenho um certo conhecimento nessa área, vai atrapalhar bastante, inclusive, ali o terminal de containers, o projeto da ponte e tudo. Então, uma coisa meio atropelada. E ainda mais negócio com a China, né? Aí é que a gente vê uma coisa meio estranha mesmo. Mas, um negócio da China para muita gente. É um negócio da China. Olha, eu não sei se vocês notaram mais uma especialidade do Pirão. Né? Que é prático também. Não, que é isso, rapaz. Não, que é isso. Andei aí estudando aí para me tornar, mas ainda estou nessa luta aí, nessa batalha. Rapaz, eu tenho até escrever aqui, fotógrafo, piloto de automobilismo, né? Músico, diretor de arte, trabalha com agências aqui, historiador. Não, é que eu sou curioso, eu falei para você, rapaz, a curiosidade leva o homem a expandir os horizontes. Olha só, são 7h21, giro de notícias, pesquisa Exame Ideia, aprovação de Bolsonaro é a mais alta em quase 2 anos, aponta nova pesquisa Exame Ideia. Este é o mais alto patamar desde fevereiro de 2019, segundo o novo levantamento da Exame Ideia, publicado hoje, na tarde desta sexta-feira, do dia 20. Na última sondagem, realizada no início de novembro, a avaliação positiva estava em 38%. A desaprovação diminuiu, passando de 34% para 31%. Aqueles que nem aprovam nem desaprovam somam 27%. Abre aspas aqui o trecho da revista. Os mais altos níveis de aprovação do governo federal são muito concentrados no segmento de evangélicos, entre parênteses 50%, e nas regiões norte, centro-oeste e sul. A avaliação positiva é sempre maior nestes grupos, relatou Maurício Moura, ele é o fundador do Instituto Ideia. Leonardo Dias, Pirão, o que vocês acham? Eu fico imaginando a gente voltar no tempo e falar essa notícia em 2018, o sonho que não seria, né? A festa que não seria, era tudo que as pessoas queriam, essa aprovação do presidente. Apesar do que, ultimamente, eu tenho tido algumas ressalvas com o presidente, né? Apesar de continuar apoiando ele, continuar tendo fé no governo, tenho tido algumas ressalvas, mas eu acho que quando o governo é feito realmente para o povo, o governo é pautado, né, sem corrupção, pautado na verdade, eu acho que essa é uma consequência natural, felizmente, né? Olha, Timóteo, eu me recuso a dar credibilidade a qualquer pesquisa, seja ela positiva, como é esse caso, ou negativa. Eu, na minha interpretação, eu acho que a aprovação do governo Bolsonaro é ainda maior
do que as pesquisas conseguem captar. E eu faço aí, traduzindo aí mais ou menos o que o Xará falou, é o seguinte: eu vejo que o governo Bolsonaro ele teve aí uma certa redução do nível de aprovação em relação àquele grupo que foi o grupo primeiro que impulsionou a sua campanha muito antes até de 2018 nas redes sociais, 2017, o pessoal mais da ala mais conservadora mesmo. Esse pessoal ficou um pouco assim mais, vamos dizer assim, para baixo em relação aos últimos acontecimentos do governo, e eu acho que isso não significa que eles retiraram a sua popularidade, a sua aprovação do governo, mas não são mais tão aguerridos na militância como eram antes. E, por outro lado, o governo acabou ganhando também mais popularidade dentro de um segmento do eleitorado, que foi justamente o eleitorado que não votou em Bolsonaro, aqui principalmente na região nordeste do Brasil, né? Claramente o governo aumentou a sua popularidade na medida em que praticamente promoveu aí ações. Logo no primeiro ano de governo teve a questão lá dos poços artesianos, da água e tudo mais. Eu acho que isso faz com que a aprovação do governo seja muito maior do que aí as pesquisas conseguem medir, entendeu? E como eu falei, o diferencial é esse, é você comparar o perfil do eleitorado. Eu acho que seria mais interessante uma pesquisa nesse sentido do que simplesmente colocar ali um percentual de aprovação, porque isso não passa muita credibilidade, não. Mas eu concordo com você, mas se a própria imprensa já está falando isso, é um bom sinal, né? Porque a imprensa só faz bater no presidente, só faz bater no que é conservador, só faz bater até nas realizações que ele fez, né? Porque eu nasci nos anos 70 e até o ano de 2019, 2020, eu vi o Nordeste sofrer com seca, eu vi o Nordeste sofrer sendo a região mais esquecida do país pelos sucessivos governos, né? Mesmo até depois da queda do regime militar, e assim, pela primeira vez você vê o Nordeste como sendo a bola da vez colocada nessa posição pelo presidente Bolsonaro, e isso aí é natural que ele tenha essa aprovação, e graças a Deus ele está tendo essa aprovação, o povo está enxergando isso, e se as urnas ajudarem, né, se esse sistema eleitoral ajudar em 2022, a gente com certeza vai ter ele de novo aí como presidente. Agora eu quero perguntar para vocês, com as prováveis ondas de lockdown em todo o Brasil, as consequências econômicas e a falta também, o ministro Guedes já disse que o apoio, o auxílio continuará, mas vocês acham que mesmo com toda esse ataque da mídia, dos grupos políticos em vários lugares do Brasil, o Bolsonaro continuará com essa aprovação? Olha, Timóteo, na minha interpretação, muito difícil que Bolsonaro não seja reeleito em 2022. Eu falo isso há muito tempo. Eu acho que a popularidade dele aumentou e, como eu já falei, sobretudo em segmentos que não eram apoiadores dele, como é o caso da região Nordeste, e Bolsonaro vai chegar muito mais forte. Agora, a ressalva que eu faço aí, tenho feito sempre, é um outro ponto de vista, que a gente iria para um outro debate, que é até que medida isso vai ser tão interessante assim, considerando que o objetivo dos seus adversários hoje é, vamos dizer assim, esquerdizar o próprio governo, infiltrar o governo, e hoje, se você for ver, originalmente do que o governo Bolsonaro era no início, já sofreu, assim, em grande medida, uma distorção em relação às pautas principais. Não estou dizendo que o governo abandonou de forma absoluta o que se propôs a fazer desde antes de ser constituído na campanha, mas é muito claro que Bolsonaro mudou um pouco. De junho para cá, ele mudou. Não estou dizendo que nem é bom ou que foi para o mal, mas de fato houve uma mudança. E aí esse é um problema. A popularidade dele também pode ter aumentado, mas as pautas que elegeram ele em 2018, que foram vitoriosas, elas não podem ser esquecidas. Concorda, Pinão? E é justamente esse detalhe que Xará falou aí, que está fazendo com que pessoas como eu, como ele, fiquem descontentes, né, um pouco com a postura dele, porque a gente sente que ele está crescendo a popularidade no Nordeste, a gente sente que as coisas estão sendo feitas, mas as pautas puro sangue, né, as conservadoras puro sangue que o elegeram em 2018, elas estão sendo, né, suavizadas, e isso, de hipótese alguma, pode acontecer, porque senão ele vai perder o apoio da base que o elegeu, entendeu? É importante ele
conquistar novos eleitores, né? Ele ficar bem na fita, como se diz aqui na Bahia, com todo mundo, mas ele não pode esquecer quem estava do lado dele desde o início, desde a época que ele era deputado e quem colocou ele lá. Isso ele não pode esquecer. Então, eu falei aqui no início que eu estava com as ressalvas com ele, apesar de ainda apoiá-lo, é justamente nesse ponto que eu acho que ele precisa olhar com mais carinho para quem estava com ele desde o início, entendeu? É porque, Timóteo, veja bem, existe uma diferença muito grande no perfil do eleitor. Esse eleitor que hoje apoia Bolsonaro, vamos dizer assim, em grande medida, que está sendo celebrado, eu falo assim, sem nenhum desrespeito ao eleitor nordestino, mas em grande parte eram eleitores que apoiavam até recentemente o PT, né, por uma razão ou por outra, e isso é muito frágil, porque pode mudar o eleitorado raiz mesmo de Bolsonaro lá, que estava lá com ele em 2016, 2015, comprando briga realmente com a militância voluntária de rua. Esse pessoal não quer dizer que eles retiraram o apoio. Nós não estamos retirando o apoio a Bolsonaro de maneira alguma, mas a gente fica assim um pouco mais, vamos dizer assim, frustrado. Frustrado em função das expectativas que não foram cumpridas. E aí isso é complicado, porque esse eleitorado que ele está conquistando é um eleitorado volátil, né, que pode mudar dependendo do contexto aí. E aí, em algum momento, eu acredito que o presidente foi convencido de que seria mais interessante ir por esse caminho, né? Isso não tem como negar que há uma mudança, sim. Não tem como negar uma mudança, sim, em meados do final do primeiro semestre do ano para cá. E aí ele adotou essa postura, a popularidade dele pode ter aumentado, mas tem essa ressalva que precisa ser feita. É um efeito colateral do positivismo dentro da equipe de governo, né? Isso que eu ia falar agora, você acha que a aproximação com os militares, vocês acham que isso prejudica a gestão Bolsonaro? Eu tenho certeza que sim, porque infelizmente os generais que estão lá com ele não entendem do que é o conservadorismo em si, né? Eles são positivistas. Então, o positivismo para o conservador é algo incompleto, né? É algo que suaviza coisas importantes que não podem, de forma alguma, ser deixadas para trás. Então, eu acho que está próximo à ala conservadora, né, os eleitores conservadores que estavam com ele desde o início, isso está prejudicando muito a imagem do presidente. Esse positivismo, esse modo de pensar que os generais, eu acho que estão impondo dentro do governo, dentro da equipe de governo. Timóteo, assim, de longe a gente não pode tecer interpretações assim, mais objetivas para falar realmente sobre fatos que estão ocorrendo, mas me parece que Bolsonaro se cercou de militares positivistas, como o Xará colocou, e o que acontece é que esses militares que dariam o suporte necessário para um caso, por exemplo, de uma investida do sistema no sentido de um impeachment, por exemplo. Só que a contrapartida, o custo disso está sendo muito alto. Ninguém, por exemplo, chegou a negar que seria interessante que Bolsonaro se aproximasse do Centrão e, inclusive, fizesse uma gestão de um presidencialismo de coalizão, dando espaço para os partidos do Centrão no seu governo. Mas isso teria que ter contrapartidas objetivas, como, por exemplo, e principalmente a aprovação das pautas que foram vitoriosas na eleição de 2018. As pautas conservadoras que o ajudaram, que foram a essência da sua campanha, que elegeram ele, sem partido, sem tempo de TV, sem dinheiro, algo absolutamente inédito na história das eleições brasileiras. Pessoas tirando dinheiro do próprio bolso para fazer campanha. Exatamente. Isso aí não tem precedentes. Então, né? A gente vai por um caminho agora diferente. Claro que, como eu digo assim, Bolsonaro vai ser reeleito em 2022, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida mesmo, a não ser que tenha fraude nas urnas. Mas o problema é que o entusiasmo, como o Xará colocou, pessoas indo para as ruas, voluntariamente, fazendo as carreatas do próprio bolso e tudo mais, isso vai ser mais difícil de acontecer. Não tenha nem dúvida, e é em função justamente da frustração dessa ala mais voluntariosa que estava desde o início da campanha. Abrirei uma exceção para um comentário, eu não vou falar o nome, né? Aliás, nós temos a necessidade do superchat. Mande o seu superchat, qualquer valor, R$2, R$5, R$10, mas eu vou ler um comentário importante porque tem a ver aqui com o debate. Aliás, não é um debate, né? Isso é uma exposição de ideias. Cadê aqui? É uma senhora aqui. Diziam também que o Trump seria reeleito com facilidade. O Léo tem falado sempre sobre a possível reeleição do Bolsonaro. Em janeiro deste ano, os analistas americanos também diziam isso.
que era 100% de certeza que o Trump seria reeleito. Obviamente, eles colocavam alguns pontos, né? As fraudes, mas aí chegou o coronavírus, chegou essa fraude, chegou esse contra-ataque da mídia norte-americana, do estamento burocrático, do deep state. Você acha que isso não tem chances também? Olha, Timóteo, quando eu falo assim, com certeza o Bolsonaro será reeleito, é óbvio que eu estou falando dadas as condições atuais. Se não houver um evento absolutamente extraordinário, como foi esse caso do coronavírus, que pode acontecer, mas não era um evento previsto. Por isso que os analistas, inclusive os que são claramente vinculados ao Partido Democrata, colocavam o Trump como reeleito até janeiro, meados de janeiro desse ano. Surgiu o episódio do coronavírus, aí você fez uma reviravolta no cenário e ainda tem a questão das fraudes, que a gente não tem por que esquecer isso, que é o ponto ainda mais importante ainda, né? E preocupante. Né? Mas assim, no caso do Bolsonaro, eu vou nessa mesma linha. Eu acho que, dadas as condições, os candidatos que estão colocados aí não têm a chance, entendeu? Porque você vai tentar aí, a mídia vai tentar colocar aí um candidato supostamente de centro-direita, não vai colar diante do eleitorado, talvez o Moro, o Luciano Huck, mas não tem perspectivas alguma, não tem viabilidade eleitoral, não tem sentido. Eles estão tentando fazer isso e você vê que está muito claro. Por exemplo, lá pegar a eleição de São Paulo, a mídia já coloca o Bruno Covas como se fosse de direita, né? E aí o outro não sei como é que eles querem vender o Boulos também, se é de esquerda ou se não é mais, é o Boulos Paz Amor, mas isso já é uma raiz do que vai ser colocado lá em 2022. Eles vão tentar colocar alguém novamente, como era o PSDB antigo, como sendo de direita e tudo mais, e se não vincular, aí o Bolsonaro passa a ser novamente, entre aspas, extrema direita. Mas eu acho muito difícil que o governo não perca popularidade ao ponto de que Bolsonaro não esteja no segundo turno ou até ganhe a eleição no primeiro turno. Mas é impressionante o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Tá todo mundo falando, no início do ano estavam falando sobre a economia norte-americana, né? O boom em 50 anos, o melhor período econômico, né? Sim. Pleno emprego. Menor quantidade de negros desempregados da história dos Estados Unidos. Todo mundo falando dos benefícios do governo Trump. E daí, né? Essa maior redução de impostos da carga tributária da história. Né? Então, o pleno emprego também da economia. Na verdade, o Trump foi, na gestão econômica, o maior presidente da história. Com certeza. Um dado que realmente não está sendo colocado, mas se você pegar os dados econômicos em si, ele foi. Eu já falei para vocês que eu vi um vídeo recente daquele, como é o nome? Sempre esqueço. Do Turning Point. Como é o nome daquele... Um jovem que faz os questionamentos na rua. Agora eu esqueci o nome dele. Ele fazendo questionamentos a um grupo terrorista, Antifa, né? Se não me engano, não era Antifa, era o pessoal do Black Lives Matter, chamando o Trump de racista, quebrou os Estados Unidos. Aí ele perguntou pro pessoal, vem cá, o Trump fez o quê? O que ele fez de fato aí? O que ele destruiu nos Estados Unidos? O que ele acabou? Por que o Trump é racista? Aí o pessoal, você já é racista, então não tem argumentação, né? Aquela narrativa da esquerda... Eu usava esse argumento até na época de 2018 para justificar meu voto de Bolsonaro. As pessoas falam, mas o cara é misógino, o cara é homofóbico. Eu cheguei, velho, tá bom, eu vou fazer uma aposta com você aqui. Se você me mostrar alguma coisa de Bolsonaro, disso que você está falando, eu mudo meu voto agora. As pessoas não mostravam a mesma coisa. Então, as pessoas elas são levadas simplesmente pelo que o establishment fala a elas, entendeu? Elas não conseguem pensar, entendeu? E aí um ponto interessante, Xará, é o seguinte, que essas pessoas que nós lutamos para convencer a passar a apoiar Bolsonaro, eles se converteram em eleitores de Bolsonaro e hoje são os mais aguerridos que apoiam o governo Bolsonaro. Eu vejo muito claramente pessoas que eu tive um trabalho muito grande de convencer e tudo mais nessa linha que você colocou agora, e hoje continuam apoiando, só que são voláteis, como eu disse, eles podem mudar de opinião por conta de uma situação específica lá na frente. Entendeu? O perigo é muito grande nesse sentido. Porque existe hoje o cara que é bolsonarista e o cara que é conservador, né? O conservador, ele obviamente vai apoiar Bolsonaro. Só que o bolsonarista, ele é volátil, como você está falando. O bolsonarista, ele pode deixar de ser Bolsonaro, porque ele não tem a convicção conservadora, ele não sabe o que é o conservador. Ele está ali torcendo para um time, né? Digamos. Aí, se esse time começa a perder, decepcionar, ele vai e muda de time. Então... existe hoje essas duas frentes, né, que apoiam o presidente, o conservador e o bolsonarista, e isso é bom para a gente ficar atento, porque é um instrumento de eleição, é um instrumento de voto que é
a gente, para ter o termômetro de como vai ser em 2022, precisa analisar isso, né? Precisa saber separar essas coisas. E aí, sem sair do tema, eu coloco aí, então, algo mais agravante ainda, que é justamente o que eu já falei aqui, acho que umas 2 vezes já na rádio, Timóteo, eu vou repetir. A presença de Bolsonaro na presidência da República faz com que grande parcela do eleitorado que o apoia continue anestesiada. Anestesiada mesmo, é o termo que eu coloco. Por quê? Porque essas pessoas, elas se interpretam apenas que só o fato de Bolsonaro ser presidente, a direita está no poder, a direita conservadora. Elas ignoram, por exemplo, que o próprio presidente está limitado pelo contexto atual, pela conjuntura que foi lhe imposta, né? O STF tolhiu grande parte dos seus poderes, o Congresso também tomou medidas até então inéditas na história dessa nova república. E aí o governo, na verdade, o que acontece? O que acontecer de ruim vai ser interpretado como tendo sido no governo de direita, o governo conservador, o governo Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, a esquerda continua com um poder muito grande, comandando as instituições através do aparelhamento, né? Então, nesse sentido, é muito complicado, porque a gente precisa ter alguma forma de acordar as pessoas, porque, inclusive, é importante para o governo. A gente precisa sair da defensiva e partir para o ataque. A grande realidade é essa. Hoje a gente está nas cordas, mesmo o presidente sendo nosso, mas é um presidente que não tem o poder de fazer as ações que são necessárias. Eu costumo dizer que a melhor forma de a gente acordar as pessoas para isso que você está falando é que elas estudem direito constitucional. Eu acho que todo brasileiro devia ter noções de direito constitucional para entender como o país funciona, para entender que a nossa Constituição é a âncora do país e para entender toda a conjuntura, toda a juristocracia, por que o presidente está bloqueado, por que o presidente não pode fazer certas coisas, porque em determinados momentos a gente tem que cobrar do Congresso e não do presidente, em determinados momentos a gente tem que cobrar do STF e não do presidente. Então, você que está assistindo a gente, se você quiser saber um pouco mais de como funciona o Brasil, dessa atual conjuntura, procure estudar um pouco de noção de direito constitucional. Sua cabeça, sua mente vai abrir muito. E aí eu acho que metade desses problemas que você falou aí de convencer as pessoas, eu acho que vai estar resolvido. Eu acho que todo brasileiro devia buscar isso aí. Fica aí a dica. Eu vou discordar só um pouquinho, hein, Xará, nesse ponto, porque eu acho que a nossa Constituição, você vai concordar comigo, ela tem um viés socialista, né? Total. Foi feito por socialistas, né? Então, aí se a pessoa esse é um problema, inclusive, né? Dos militares que eles interpretam a Constituição, mas de uma forma até quase que extrema, e aí fica até fechado como se fosse uma prisão, né? E é o problema principal do positivismo, porque o positivismo não considera como que aquilo foi gerado, considera aquilo que existe, a legislação presente. Então, o que eu acho é o seguinte: nós estamos num momento de transição, e isso não tem a ver apenas com o Brasil. No mundo, sim, claro. O poder global ele vai aumentando, o poder dos globalistas cada vez mais, e as instituições supranacionais, a ONU, no caso o FMI, por exemplo, no caso que está querendo estabelecer a suposta autonomia do Banco Central, por exemplo, vai tornar a nossa política monetária refém de organismos internacionais. Então, o que é que vai acontecer? Os poderes das instituições nacionais, no caso, eles vão ser cada vez mais limitados, ao ponto de que você vai eleger, por exemplo, um deputado ou até, no longo prazo, até um presidente, e a gente já está vivendo praticamente esse momento, que pouco vai importar. Seja qual for a orientação ideológica dele, ele vai ficar totalmente tolhido de informação, no sentido de influenciar realmente na prática. Então, você elege um prefeito hoje de uma cidade, você vai ver que o prefeito está engessado, tem lá X% do orçamento para a saúde, X educação, não sei o quê. Aí, quando você vai ver, tem uns programas que, às vezes, são vindo do governo federal, através da União, no caso, né, do Congresso, impõe aquilo ali, e aí o prefeito tem que direcionar X% do recurso. O prefeito praticamente fica com autonomia zero. Entendeu? E aí você vai subindo, o governador, vai chegar um momento em que todos os políticos vão brigar apenas pela ocupação de um cargo na eleição, mas um cargo que ele já vai saber exatamente que ele não tem autonomia, é extremamente limitado. Esse é um ponto assim fundamental, que eu acho que é um desafio desses congressos conservadores. Aí eu vi o Eduardo, acho que criou um instituto, né? Instituto Conservador Liberal. Foi até criticado, né? Porque o nome não tem muito sentido, conservador liberal. Mas
é um desafio, é fazer as pessoas entenderem isso, porque a gente fica muito preso à lógica eleitoral e já chegou esse momento. Não é nem que no futuro, já chegou o momento onde as eleições pouco vão influenciar. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho, inclusive, que isso que você falou complementa o que eu falei. Eu acho que se a pessoa começar a entender realmente como funciona os três poderes, a tripartição, essa coisa de direito constitucional, ela vai começar a entender como o globalismo, isso que você está falando, está entrando nas nossas vísceras e está começando a controlar. Eu acho que o que você falou é assim, bem complementar com o que eu falei. Eu acho que a galera pode buscar aí, estudar isso, estudar um pouco de globalismo. Eu acho que as coisas vão ficar melhor, porque a gente conversa com muita gente e as pessoas acham as coisas absurdas e acabam não entendendo o contexto, não entendendo de onde vêm as porradas, entendeu? Isso aí, estudar isso aí, eu acho que vai clarear um pouco as mentes. E aqui na Brado Rádio nós já temos os especialistas. Leonardo Dias, globalismo, os blocos globalistas. Léo Pirão, historiador, né, política nacional. Gervásio, guerra cultural, filosofia, vamos que vamos. Especialidades aqui na Brado Rádio. Altíssimo nível, que honra estar aqui nesse meio aqui, só de estrelas, só de craques. Satisfação é nossa, Léo. 7 horas e 44 minutos para você que nos ouve na rádio em todo o Brasil. Um abraço. E para você que nos assiste aí no YouTube, compartilhe o link com todos os seus amigos, mande no grupo de WhatsApp, todos os grupos que você faz parte. E lembrando, quer fazer a sua pergunta, mandar a sua mensagem, fazer a sua crítica, sugestão, elogio, manda um superchat, até de R$1, R$2, não sei qual que é o mínimo, direção, R$1, R$2, vai estar ajudando a Brado Rádio, esse trabalho importantíssimo, a primeira rádio conservadora do Nordeste. Olha, 7 horas e 44 minutos, giro de notícias, Justiça nega pedido de Xuxa Meneghel para tirar o programa do Siqueira Júnior do ar, está na capa do site Conexão Política. Olha só, a Justiça do Estado de São Paulo negou o pedido de Xuxa Meneghel para retirar o programa Alerta Nacional da Rede TV, apresentado por ele, o grande Siqueira Júnior, que é uma figuraça. Tem aqui na decisão o juiz César Peixoto considerou não existir justificativas necessárias para tirar a atração do ar. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Siqueira fez críticas, parece, a um livro que seria lançado da Xuxa para crianças sobre ideologia de gênero, agenda LGBT, esse negócio todo aí. E o Siqueira fez críticas pesadas no seu programa. Tem o VT no ponto, Diogo? Pode soltar. Nessas partes aqui. Mas você, Lulu, tá preocupada com o rabo do cavalo. Vamos agora para a rainha, ex-rainha. Lamentavelmente eu era muito fã. Muito fã, muito fã. Eu era pequenininho, meu sonho era ir na plateia, ver. A que se diz rainha, hoje não dá mais audiência, está sendo empurrada para tudo de topo de horário. A que vai lançar um livro agora, LGBT, para criança, viu? Para criança. Um livro LGBT para criança, cuidado com o teu filho. Cuidado com a tua filha. A mesma que fez um filme com a criança, sim, ela nua, com a criança de 12 anos. Ô, ex-rainha, eu quero dizer para você que pedofilia é crime. E não prescreve não, tá? Não prescreve não. Mas como no Brasil o povo adora uma celebridade, e você está usando desse nome que você criou, para levar a criançada agora para safadeza, para putaria, para suruba. Tua filha falando que ofereceu maconha para tu. Isso é coisa que se diga, tu uma formadora de opinião. E aí? Todo mundo preocupado com o rabo do cavalo, né? Apologia às drogas também é crime, ex-rainha. A tua lacração que te segue, que eu te segui, eu era teu fã, eu adorava você. Meu sonho era ir no programa, no teu programa. Meu sonho, desde que era ir no teu programa. E hoje você mudou completamente. Sabe por que você está mudando? Porque teu público já não é mais o mesmo. Tu se resumiu a fazer evento agora só para uma turminha de lacradores. Esse lacrador não vai te dar lucro, não vai, a prova já está aí. O teu programa na televisão não decolou. Eu não sei como é que os bispos e pastores ainda concordam, né? Aí vem na minha página com a boquinha de vômito, me chamando de tudo que não presta. Você sabe por que eu não presto? Porque enquanto você defende um livro LGBT para criança,
Eu faço isso aqui, ó. Rainha, presta atenção que é como é que eu ensino a criançada. Olha como é que eu mexo com a criançada agora. Presta atenção, Lulu, da colmeia, é assim, ó. Criançada, atenção que tá na hora da aula do vovô Siqueira. Só tem eu que faço isso no Brasil, tá? Somente eu. Criançada, se alguém pegar quem você pode... Não! E se for papai? Siqueira tá na Rede TV, ele arrebenta, ele faz, o Léo Pirão pode explicar muito bem, trabalha com agência de publicidade, conhece, sabe como é que funciona a audiência, ele tá quebrando recordes na Rede TV, o Siqueira, graças a Deus, tá tirando do buraco aquela emissora que ficou por muito tempo lá, né, desde o Pânico, acho que a saída em 2012, 2013, o Siqueira conseguiu resgatar essa audiência da emissora do, como é o nome dele? É do... Amilcar. Amilcar. E tem o outro, né, também, né, que tem o marido da Luciana, o Marcelo, como é o nome dele? Que é conservador também, não sei se é conservador, direita, pelo menos escreve algumas coisas interessantes. Mas o Siqueira conseguiu tirar do buraco, a Rede TV está fazendo um belíssimo trabalho, mas porque fala com o povo real. Faz essas brincadeiras, sabe? Faz aquele sensacionalismo, né? Faz o circo, como o Ratinho também faz, só que são apresentadores reais para o povo real, sem camada ideológica. Eu acho que o Siqueira é o maior e mais eficaz combatente da guerra cultural no Brasil. Olha aí, viu? Eu acho isso. Ele entra na casa do povão, ele entra na casa da galera mesmo, mandando a real. Por isso que ele incomoda, entendeu? Eu acho que Siqueira faz muito, muito, muito pelo Brasil em relação à guerra cultural. Eu acho que ele é o maior expoente disso aí, porque ele fala com quem não tem assim um acesso ou não conhece Olavo. Ele fala com quem não tem... Quem não é Red Pill, né, Léo? Quem não é Red Pill. Ele fala para o povão, na linguagem do povão, e manda a real. Parabéns, Siqueira. Deixo aqui meu abraço. Sou seu grande fã. E até hoje você não falou nada de que eu não assinasse embaixo. Mas sobre a Xuxa, o que você acha aí, essa exposição que ele fez desse livro da Xuxa? Rapaz, a Xuxa já está errada por lançar um livro LGBT, né? Já começa errada por isso. Entendeu? Eu acho que quem tinha que ser acionada judicialmente seria ela e não Siqueira, por conta disso. Eu acho que sexualidade de criança é crime, para mim, na minha opinião. Então, eu só tenho que aplaudir Siqueira por ele estar explicando isso a pessoas que, de repente, não entendem a profundidade do que estão fazendo com as nossas crianças, né? Criança realmente é uma coisa sagrada e ela tem que ser criança inocente. Eu sou pai, eu estou falando isso, eu fico até com a voz meio embargada assim, porque falou de sexualidade de criança, eu fico logo nervoso. Eu não consigo conter meu nervosismo. Homem real. E, assim, quem mexe nas crianças, eu acho que merece todo o castigo e toda a punição possível. E um livro de LGBT para crianças é realmente um crime para mim, um crime. Eu não acompanhei bem o caso, Timóteo, mas... O que eu posso falar sobre Siqueira é o seguinte, ele fala o que o povão pensa realmente e, curiosamente, depois de muito, muito tempo, você vê que isso é reflexo do momento que a gente vive apenas na história recente dos últimos anos, que o conservadorismo, vamos dizer assim, deu um boom, as pessoas começaram a perceber que não eram minoria, quebraram a espiral do silêncio no sentido de se organizarem, conseguiu colocar ter um espaçozinho na grande mídia, né? A contradição que a grande parcela da população, a grande maioria, pensa exatamente como ele está colocando ali, se sente representada pela maneira dele apresentar o programa, da maneira do que ele coloca, interpreta os fatos do dia a dia, um caso como esse, por exemplo, e é apenas um comunicador de uma emissora pequena, né? Isso é algo que a gente tem que pensar também, porque imagine que ele está sendo perseguido, pelo que eu vejo aí, pelo pessoal da patrulha. Sempre, né? Só que é uma emissora, a Rede TV é o quê? Não está nem entre as 5 maiores do Brasil. Não. Ele apresenta, se não me engano... Mas está saindo, é isso que eu estava dizendo. Ele apresenta um programa lá do Manaus, né? De Manaus, né? Isso, ele faz a sucursal da Rede TV em... Não sei se nem é sucursal, parece que é representante. Eu acho que é TV Crítica, uma coisa assim. TV Crítica. E aí esse programa tem a vinculação nacional. Uma audiência que é considerada muito grande para o patamar da TV, da Rede TV, mas não é tão grande em relação às outras emissoras na região sul e sudeste, onde mede a Praça de São Paulo, né, que é a praça principal do Ibope, da TV. Mas é interessante nesse ponto.
E com relação à pauta aí específica que a gente está vendo, quer dizer, ele citou a Xuxa, por exemplo, não sei qual é a idade dele, mas todos nós aqui, como éramos crianças, acompanhamos a Xuxa, né? Tinha os programas, além da Xuxa, tinha os desenhos infantis e tudo mais. Hoje você pega uma criança de 5, 6, 7 anos, 8 anos, ele vai assistir o quê? Na TV aberta não tem nada. Só porcaria. Tem uma programação justamente de ensinar os meninos. Eles proibiram programação de criança na TV aberta. Eles proibiram, por isso que não passam desenho. E a justificativa, Xará, foi ridícula. Ridícula. Eu acompanhei isso na época, isso foi proibido em 2014, 2013, se não me engano. Foi um conselho formado por militantes petistas e do PSOL, que era formado no governo Dilma, um conselho, alguma coisa da criança. Esse conselho, ele tem uma resolução, se puder pesquisar depois e dar uma olhada aí, dizendo que os programas infantis deveriam ser proibidos. Na verdade, não é nem um programa infantil. Eles deveriam proibir a publicidade infantil, de brinquedos. O CONAN, exatamente. O CONAN é o Conselho Nacional... Conselho Nacional de... Isso. Aí proibindo inviabiliza a programação infantil. Proibindo a publicidade, na TV aberta. Quer dizer, e ao mesmo tempo eles estão lá colocando o programa de Fátima Bernardes. Nunca, como a gente falou aqui na... A agenda progressista avançando. Eles tiram programas infantis, como se tinha a TV Colosso e tal, que eram coisas de desenho, inocentes, e aí colocam programas com agenda progressista em alta, né? Falando agenda, transexualidade, né? No erotização das crianças. Erotização das crianças, liberação das drogas, né? Essa coisa da bandidolatria também rola muito nesses programas, da bandidolatria. Então, é justamente para perverter as crianças. Isso aí, na verdade, essa coisa do livro LGBT está culminando nessa engenharia social de já proibir a publicidade, para proibir a programação, entendeu? A Xuxa, se eu não lembro bem, o programa dela tinha as crianças, né? Mas, assim, infelizmente, como a grande maioria dos artistas aí desse meio, ela se torna uma militante, talvez nem saiba o que ela está falando dessa linha aí, né? Olha, são 7 horas e 55 minutos, você de todo o Brasil ligado na Brado Rádio, aí pelo aplicativo ou pelo site bradoradio.com.br. Eu tô vendo alguns comentários aqui no chat também, um abraço, boa noite, aproveitando você que nos acompanha pelo YouTube, compartilhe o link, mande o seu superchat. Já temos aqui na pauta a situação do Carrefour e acontece agora em várias cidades, várias capitais do Brasil, não sei em Salvador. Coloca aí, veja se em algum site aí em Salvador está acontecendo também protestos nos mercados. Então, atos políticos, tem uma notícia que é de capa do Conexão Política, da delegada relatando este triste acontecimento que aconteceu no Carrefour, né? O Beto Farias, ele morreu, os seguranças o mataram, né? E não sei o laudo da morte, mas parece que foi asfixia também, do mesmo jeito lá dos Estados Unidos, do George Floyd, né? Que revoltou toda a América, o mundo inteiro, e vários protestos no mundo inteiro eles estão acontecendo. Mas a delegada, ela afirmou que a morte do Beto não foi racismo. Atenção, não houve crime de ódio, nada do tipo. Só que a esquerda querendo fazer o proselitismo político, né? Pegando incautos em todo o Brasil e mundo, pegando inclusive jovens para colocar a lorota na cabeça. Olha só, a delegada responsável pela investigação do homicídio, o João Alberto Silveira Freitas, um homem de 40 anos, ele foi espancado e morto no dia de hoje, aliás, ontem, por seguranças do Carrefour ali em São Paulo, Porto Alegre. A Roberta Brandão, a delegada, ainda não detalhou a linha de investigação, mas o inquérito que apura a motivação das agressões segue em andamento. O vice-presidente Mourão lamentou o ocorrido, mas também disse que não enxerga que o episódio tenha sido provocado por racismo. Até agora, as informações que a gente tem indicam que não tenha nada com racismo, que não tem nada a ver com racismo, né? Coloca no ponto aí, tem um vídeo da agressão? Só fala disso hoje, no caso, né? Só. Mas esse ataque foi porque ele estava tentando assaltar. Não faz isso que eu vou te queimar na loja. Trabalha aí na loja. Não, mas você não pode, Não gente. pode. Tu viu o que ele fez lá? Ele Não, deu uma não mulher lá em mas cima. não pode. Ele deu numa mulher lá em cima, cara. Te liga.
minutos, o que não pode acontecer é que isso tudo sirva de instrumento para a esquerda, os grupos marxistas aqui no Brasil, para fortalecer guerrilhas, protestos violentos em todo o Brasil, como aconteceu nos Estados Unidos. A informação que a gente tem, não temos confirmada ainda, é que esse cidadão que morreu, ele parece que brigou com uma atendente, com uma pessoa no caixa, ele não conseguiu, aliás, os seguranças não conseguiram contê-lo, e aí ele partiu para a briga. A gente não tem informação, né? Óbvio que isso não foi racismo. A esquerda está querendo pegar porque o cara era negro, e porque o crime foi de racismo, foi de ódio. É óbvio que isso não tem nada a ver. O próprio presidente Hamilton Mourão falou, e a delegada está dizendo também que não houve crime de ódio. Foi um crime. Estou dizendo aqui que os seguranças agiram da maneira correta. Você viu aí o vídeo, absurdo, lamentável, ficar socando o cara já estava aí, já estava no chão imobilizado, não tinha essa necessidade. Mas a gente vai aguardar. O pessoal pedindo para falar, não tem muita informação. Não adianta ficar falando e dando muita corda para a imprensa e, inclusive, para os grupos políticos em nosso país. A falácia, né, progressista, justamente para incitar o ódio entre as pessoas. As pessoas falam, crime é crime, gente. As pessoas falam assim, que a polícia mata só negros e pobres, como se a maioria dos policiais, principalmente aqui da Bahia, não fossem negros e pobres também. Então não tem nada a ver com a cor da pele. Crime é crime. E eu queria, se você me permitir, Timóteo, manda brasa, contextualizar aqui que, historicamente, quando um povo subverte o outro, não tem a ver com a cor da pele. Tem a ver porque um povo é mais forte do que o outro, seja de forma bélica, seja de forma tecnológica. Tanto é que durante muitos anos, durante muitos séculos, os povos brancos da Península Ibérica foram escravizados pelos povos do norte da África. Entendeu? Os povos brancos foram escravizados porque eram os povos mais fracos na época. Então, calhou que os povos negros da África foram os últimos povos a serem escravizados no mundo. A escravidão é uma coisa abominável, entendeu? Abominável, sou assim, é uma das maiores chagas humanas, mas na época, enfim, antigamente, era uma coisa que acontecia, um povo mais forte escravizar o outro mais fraco. E calhou que os povos negros foram os últimos escravizados. E, detalhe, Timóteo, eles foram libertados pela doutrina cristã, coisa que muita gente não fala, né? A doutrina cristã de que você tem que amar o próximo como a si mesmo foi que acabou com a escravidão no mundo, praticamente. A escravidão no mundo ocidental ela não existe por conta do cristianismo. Foi isso. Então, assim, não tinha a ver com a cor da pele. Os negros foram escravizados porque eles eram os povos mais atrasados da África. E, inclusive, contextualizando um pouco mais aqui, o maior traficante de escravos da história humana foi um baiano mestiço, Francisco Félix de Souza, o Xaxá. Ele não era branco. Ele não era branco. E o tráfico de escravos, na época, esse comércio horrendo, assim, abominável, ele foi viabilizado pelos próprios negros na África. Porque, diferente como ensinam a gente de que os portugueses iam na África e capturavam os negros para escravizá-los e vendê-los, isso aí não foi bem assim que aconteceu. Aliás, o Bolsonaro tentou dizer isso durante a campanha de 2018, ele foi crucificado. Pois mas é porque a verdade dói, né? Assim, se a gente começar a descortinar a verdade para as pessoas, essa narrativa de colocar um contra o outro, de incitar o ódio, ela cai por terra, porque quem viabilizou o tráfico negreiro foram as próprias tribos africanas, inimigas entre si, e esses negros africanos que capturavam outros negros vendiam na praia os inimigos de guerra. E aí os portugueses, enfim, os ibéricos, né, corrigindo aqui, compravam esses negros para fazer o tráfico. Portugueses, ingleses, enfim, os ibéricos. E foi isso que viabilizou o comércio, entendeu? Se você tivesse os ibéricos ou os ingleses invadir a África para capturar os negros, esse comércio não seria viável. Então, houve também participação do povo negro da África nesse comércio. Então, é bom que dê a César o que é de César, entendeu? Então, todo mundo tem a sua parcela de culpa na história, né? Então, não tem a ver com a cor da pele. Não tem a ver com a cor. Se você for na África hoje em dia, é um continente tribal, é um continente que várias tribos, várias etnias são negras, elas guerreiam entre si e fazem escravos até hoje, né? Então, assim, não tem a ver com cor da pele. É bom que fique claro que a escravidão, que é algo abominável, para mim é uma das coisas mais abomináveis que existe na humanidade, ela tem a ver com a força de um povo sobre o outro. Não se tem a ver com a questão racial, entendeu? Então, eles tentam colocar essa pecha em qualquer coisa, justamente para incitar o ódio, para dizer que tem dívida histórica e tal, mas que, na verdade, não tem nada a ver.
coisas... isso aí, ao que parece, foi um crime, né? A reação, com certeza, assim, foi desmedida, acho que não precisava ter, mas, assim, não tem a ver com a questão racial. Tem a ver com a coisa do crime, com a coisa do ocorrido ali no momento, entendeu? Poderia ter sido qualquer um que tivesse envolvido aí nessa fatalidade. Olha, Timóteo, eu concordo com o que o Xará colocou, mas para ser mais específico com relação à questão desse episódio aí, né? Pelo que eu estou vendo, todo mundo só fala disso hoje, né? Aí eu vou ler aqui uma postagem. Aí você eu vou lhe dizer, veja bem, abre aspas, escreveram aqui, né? É uma vergonha para os gaúchos a violência contra o cidadão negro em Porto Alegre. Chocante a morte. É o resultado da injustificável agressão nas vésperas do Dia Nacional da Consciência Negra. A apuração desse crime racial será rápida, garante o governo do Rio Grande do Sul, e os criminosos devem ser punidos exemplarmente. Aí quando você vai ver, quem postou isso aqui não foi nem um militante do PSOL, alguma coisa assim, que fica propaganda, aproveitando o momento para fazer proselitismo com a situação. Mas foi aqui a ex-senadora Ana Amélia. Imagine que a senadora Ana Amélia, ela esteve cotada para ser a candidata a vice-presidente do Bolsonaro. E ela só não foi candidata simplesmente porque ela não quis. Ela não acreditou em determinado momento que a candidatura de Bolsonaro teria viabilidade eleitoral. E ela teve a oportunidade, inclusive, de sair do partido dela, né? Ela foi sondada ainda na pré-campanha. E ela era tida como uma política de direita, pelo fato de ser antipetista. Para você ter uma ideia do histórico da Ana Amélia, ela, como ainda jornalista, ela entrevistava Olavo de Carvalho na década de 1990. Né? Tem várias reportagens que ela fez com Olavo de Carvalho e ela se considerava de direita. E ela faz uma postagem dessa. Então, isso é o que a gente percebe no que a gente está inserido, um ambiente da hegemonia cultural de esquerda que sofreu um rombo recentemente, com o conservadorismo crescendo e se fazendo presente, mas ainda ainda existe, não tem como negar. Quer dizer, nesse caso aqui é algo assim simbólico, inclusive, do que a gente está falando. Todo mundo vai nessa onda, uma narrativa, você vê as imagens, não existe a menor evidência de que o cidadão está sendo agredido pelo fato dele ser negro. Não sei nem se os seguranças também são negros também, não dá para ver na imagem. A gente pode procurar saber. Não colocar de novo daqui a pouco. A ver, mas não tem evidência nenhuma. Ela já sentencia, já faz um diagnóstico, já diz, não, foi porque ele é um crime racial na véspera do Dia da Consciência Negra e deve ser punido exemplarmente. Um crime de racismo, né? Então isso daí fica, né? É imposição mesmo, independente do que você está vendo ali, não importa mais os fatos, o que você está vendo, importa a narrativa que é imposta para você acreditar naquilo ali, né? Eu não posso entrar no mérito do episódio em si, do que realmente aconteceu, mas pelas informações parece que ele chegou a agredir antes uma caixa, né, alguma coisa assim, e foi algo assim quase que corriqueiro, né, que acontece no dia a dia, infelizmente acontece ainda esse tipo de coisa, e aí pelo fato de ser negro, estamos no momento ainda de eleições municipais e tudo mais, provavelmente isso serviu também para que o caso tomasse essa proporção toda, né? Eu acho que a esquerda vai se aproveitar disso, já estão tentando, estou vendo aqui, inclusive, olha só, mas capa do site G1, tá vendo aqui a pressão? O proselitismo político já acontecendo. Eles querem repetir a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Querem fazer caos. Então, o gatilho que eles estavam precisando agora no Brasil para conseguir, aliás, estão atrás de trechos, estão querendo saber do presidente, dos ícones conservadores da direita brasileira, de deputados, o que eles acham para começar a destruir tudo, para começar a entrar em ataque. Essa é a grande preocupação, esse é o grande medo do povo de bem, da sociedade de bem aqui no Brasil. Então existe sim possibilidade. Você vê muitos jovens já tratando como se fosse crime de ódio, crime de racismo, o que não existe nada, não tem nada provado. A delegada já disse que foi um crime comum. Ele tentou inclusive bater numa atendente num caixa. Eu vi num comentário aqui no YouTube, não tenho essa informação oficial, mas o que tudo indica é que ele tentou bater no atendente. Não estamos aqui querendo também salvar a ação dos seguranças, que não tem nem justificar. Os caras mataram o cara, não existia necessidade daquilo.
Ficaram socando o cara já desarmado, né? Ali foi covardia mesmo. Rendido Covardia. no chão, covardia. Covardia. Mas não existe nada que também justifique esse apelo político, é proselitismo, grupos revolucionários, grupos progressistas que querem destruir o Brasil. Cuidado, não entre nessa onda. Vão começar a colocar, vocês vão ver agora, nas redes sociais, vão começar a colocar bandeira, aquele punho cerrado, fechado, de resistência. Muitas pessoas já estão fazendo isso, que não tem absolutamente nada a ver. Não foi crime de ódio, não foi crime de racismo. Inclusive, se tiver o VT mais uma vez, só para ver, tira o áudio, porque o áudio é muito pesado, o pessoal fica gritando. Deixa só o vídeo, pra gente conseguir ver os seguranças aí mais uma vez. Parece que tem um segurança negro também, olha lá, tem um segurança negro batendo nele, tá vendo ali? Vocês estão vendo ali no... O cara dando direito, é um absurdo. O pessoal tem que ser punido mesmo. Não, tem o cara tá rendido, pô. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Olha aí. Tem um segurança negro também. Tá? Ficar falando que isso é crime de ódio, já começar a usar isso aí. Gente, vamos parar. E tem muita gente da direita que acaba entrando nessa narrativa aí, que acha e fica incomodado. Claro que isso é grave, né? Não há necessidade. O cara estava rendido, tinha que ser preso, ligar para a polícia. Como eu falei, Timóteo, eu não sei nem se essa Ana Amélia pode ser... Eu acho que ela não é de direita, né? Ela teve a oportunidade de ser candidata a vice do Bolsonaro, acabou sendo vice do Alckmin, na verdade. Mas veja que é praticamente padronizado. Você vê o avanço, e aí esse é o problema. A hegemonia avança no sentido que a gente não quer, é que o que é considerado de direita, na verdade, acaba propagando, inclusive, ideias esquerdistas, né? Interpretações sobre fatos de uma forma... Rapaz, eu vou assumir a minha culpa. No começo desse ano, eu recebi o vídeo do Átila no meu WhatsApp. Eu não sabia nem quem era. E aí eu vi o primeiro vídeo do coronavírus do Átila Lamarino. Eu peguei assim, comecei a assistir, fiquei assustado. Falei, rapaz, eu compartilhei. Mas aí você muita gente ficou desavisado. Eu fiquei assustado quando vi aquele vídeo, porque eu não sabia quem era. Entendeu? Eu não sabia que. Aí depois o cara deu umas credenciais ali que de repente tava dando credibilidade a ele e tal. Depois a gente foi ver que aquilo ali é uma farsa, que o cara tava a serviço ali de forças muito maiores, que com outras intenções que não proteger o pessoal, entendeu? O pessoal da direção aqui da rádio está dizendo que sim, parece que ele esmurrou uma atendente, uma mulher. Esse cara aí que morreu ontem no mercado, lá no Carrefour em São Paulo. Parece que ele deu um murro numa mulher, numa atendente, numa profissional do Carrefour. Se for isso mesmo, claro, existe a necessidade de justiça na hora para conseguir imobilizar o cara. A gente não está justificando a morte. Mas também não foi nada. Parece que o cara entrou no mercado. Olha a narrativa da imprensa já da esquerda. O cara era negro, um dia antes do dia da consciência negra, ele entrou no mercado, e aí os seguranças o viram, vamos pegar esse cara, vamos bater no cara. Agora, para bugar o cérebro da esquerda, um negro que bateu numa mulher, e aí, fica do lado de quem? A informação, o problema é esse. A imprensa tradicional ainda não soltou essa informação. A gente tem aqui, eu vi num comentário... Eu acho que nem vão soltar, né? Porque senão a narrativa deles cai por terra, do crime racial e tal, entendeu? Eu faço sempre a ressalva. Teve o episódio recente da questão da menina lá, não sei se foi estuprada, né? Ou supostamente, não sei. Do aborto? Não, do caso lá que a câmera flagrou lá. Eu não cheguei a nem me posicionar, mas eu vi o pessoal falando sobre o caso, né, em si. E nesse caso eu prefiro também ver primeiro o que aconteceu, mas eu descarto de cara logo aí a questão de ser um crime racial, de que só porque ele era negro. Não tem nada a ver. O calor do momento ali foi uma agressão, o segurança pode ele estava se ser despreparado no chão também, né? Ele queria levantar, os caras tentavam imobilizá-lo de todos os jeitos e maneiras, mas aí depois o cara ficou esmurrando também, aí não tinha necessidade. Gente, nós não sabemos, não temos informação. Uma pessoa colocou aqui no chat que Constantino disse na live dele que ele bateu numa atendente, uma caixa lá do mercado, lá do Carrefour. Não sei. A gente não vai ficar falando também tanta coisa aqui sem prova, sem nada. Mas é isso. Tá aí o vídeo, 8 horas e 12 minutos. Essa situação não pode deixar o gatilho, mais uma vez, na mão da esquerda, na mão dos progressistas. Eles querem caos, eles querem confusão, querem destruir o Brasil. Tá certo? Vamos lá? Quinto ponto aqui importante, quero falar com o Leonardo Dias. Targino Machado, falamos de manhã, apoia Zé Neto na Prefeitura de Feira de Santana. Tem aí na tela? O presidente do DEM na Bahia diz que ficou surpreso
com o apoio de Targino, que era médico, deputado do DEM, né, que se perdeu o mandato dele, foi cassado, o apoio de Targino ao PT em Feira, ao Zé Neto. Eles que brigavam, não sei se o Léo Dias sabe disso, lá na Alba o pau quebrava entre os dois. Timóteo, essa relação do DEM com o PT na Bahia é algo assim muito curiosa, né? Que eles fazem aquilo que a gente já falou aqui de uma política de divisão, né? De poder compartilhado, né? Como se fosse uma suposta briga que, na verdade, na prática não existe. A gente falou aqui muito sobre isso, a questão do governo do Estado, do governo da Prefeitura Municipal de Salvador, mas no caso do Targino Machado, ele era um deputado muito combativo de oposição, né? Ele fazia oposição ao governo estadual. Foi o único deputado que apareceu apoiando o uso da hidroxicloroquina, fez um vídeo. Sim, inclusive ele é médico, né? É médico. De formação, e aí é curiosa essa informação de ele estar apoiando lá o adversário dele do PT na cidade de Feira de Santana, que é a segunda cidade maior da Bahia, para quem é de fora, que está acompanhando aqui a gente, que não conhece o estado. E ele foi realmente cassado, se eu não me engano, por uma articulação até do PT, né, que interpretou, no caso o TSE, cassou o mandato dele de deputado estadual sobre a alegação de que ele teria, enquanto candidato, feito consultas gratuitas para os eleitores, não foi isso? E aí, assim, estranho, na verdade. Você vê que é uma questão, mas deve ser pontual, porque ele também é adversário do atual prefeito lá de Feira de Santana, na cidade. Ele queria ser candidato a prefeito, se eu não me engano, foi preterido pelo presidente do partido, que é o ex-prefeito Zé Ronaldo. Então, em função disso, talvez por uma questão bem específica mesmo, ele tomou essa postura aí, né, que não sei até em que ponto vai ter um desdobramento da eleição do PT lá na cidade, porque o eleitorado dele certamente deve rejeitar o PT, né? Tomara. A gente espera. Rapaz, situação, viu? Eu li de manhã, o Targino Machado é um deputado, como muito bem o Léo explicou aí, lá na Alba, muito combativo, né? Sempre gritando. Aliás, fez discursos pesados contra o atual secretário de Segurança. Ele apresentou fez, denúncias. Um vídeo uma vez aí, fez uma denúncia sobre, eu me lembro, ficou até conhecido, circulou bastante nas redes sociais, umas compras do governo do estado ainda no ano passado. Comprou, por exemplo, TV, um valor lá de 30 mil reais, uma coisa assim, e ele foi lá no shopping em Salvador, essa TV aqui custa metade do preço. Tal. Ele foi lá, mostrou isso. Então ele tem um histórico aqui, mas aqui na Bahia, PT e DEM não tem diferença, não. Exatamente. Infelizmente, a grande realidade é essa. Alguém colocou aqui no chat muito bem, é o chamado Teatro das Tesouras do Baiano. Funciona muito bem, realmente, aqui na Bahia, essa questão aqui. E agora, no caso dele, ele tem a inimizade lá com o Colbert, lá local, lá na cidade de Feira de Santana. Deixa eu ler o superchat, meu amigo. Eu vi aí que tem um primo meu assistindo lá de Tapetinga. Abraço, Ticolino. É mesmo? Beleza, Cadê ele Patrick aqui? Gil disse aí. O tenente aqui falou também que eu sou CAC, né? Você é CAC também? Sou CAC. Rapaz, então você é CAC também? Não, eu não sei nem o que é CAC. Aqui, ó, Patrick Gente, rapaz, Gil. você é um conservador, um CAC. Patrick, como é o nome dele? Patrick Gildes. Gildes, boa noite. Parabéns pelo programa, Timóteo. Sou primo de Pirão, moro em Tapetinga. Valeu, meu amigo. Um abraço pra você. Deixa eu ler o superchat do Gauss Lemos. Gauss, né? Um abraço pra você, meu irmão. Sim. Conheço ele. Leon Rodney Stark. A vitória da razão sobre o papel do cristianismo no combate contra a escravidão. Um abraço a todos. Valeu, Gauss Lemos. Um abraço, meu irmão. Conhecem esse livro? Conhece, Léo? Qual? Pirão e Dias. Rodney Stark, A Vitória da Razão sobre o papel do cristianismo no combate conheço, contra Eu já vi, mas a não li, escravidão. Não, já não vi li, o não. pessoal falando. Muito dica bom, cultural, porque, na verdade foi o cristianismo. Eles falam, né, que, desculpe te interromper, mas é bom sempre para defender o cristianismo a gente precisa colocar os pingos nos is, né? A doutrina cristã, ela acabou com a escravidão no mundo ocidental, e colocou a mulher em pé de igualdade com o homem, no sentido dos direitos, entendeu? Se você for na lei da Sharia islâmica, se você for ver como é tratada a mulher, enfim, vocês olham aí e vocês tiram suas conclusões. Mas o cristianismo, né, ele não é à toa que o mundo ocidental é o mundo mais
evoluído e mais livre, e que o establishment, o globalismo, né, que é a nossa próxima pauta, quer detonar. Quem cresceu, quem fez esse mundo ocidental crescer, quem forjou esse mundo próspero e livre, foi a doutrina cristã, né, que eles tanto querem abolir, tanto querem acabar por conta disso. 8h17. A equipe aqui da Eldorado Rádio é boa, meu amigo. O Léo Pirão, Leonardo Pirão, tem que chamar um Pirão e Dias. Leonardo Dias, né? Equipe de primeiro. Economista, nós temos um historiador, temos filósofos. Graças a Deus. Deixa eu ler a última notícia aqui do Giro. Jorge Soros, vamos falar dos dois pontos. Coloca o vídeo do protesto de ontem na Alemanha, protesto pacífico. Segura um pouco, protesto pacífico do povo, milhares de pessoas na Alemanha protestando contra as medidas do governo, né? Contra lockdown, contra o uso de máscaras. E o que a Angela Merkel fez? Solta aí. É isso, a quantidade de pessoas, multidão. Sabe quantos graus aí? 2 graus. E os caras colocando água nas pessoas, imagina. Graus Celsius. Foi aonde? Em Berlim? Onde é que foi esse protesto? Sabe onde é que foi? Não sei dizer. Deixa eu ver se eu consigo. Olha Foi isso, na gente. Alemanha. O que eles estão fazendo? Isso é o blindado da polícia jogando, dos bombeiros jogando água. Berlim. Foi na capital. Olha Berlim. só, jogando água, 2 graus Celsius. Isso aí. Ela tentou impor um novo lockdown, foi isso? Não pode entender. Não, a Europa está sendo fechada de novo. Sim. Mais uma vez. E aí o povo revoltado, né? Fazendo um protesto pacífico contra também o uso de máscaras em locais públicos, que é obrigatório. Se o cara tem vídeos também do cidadão sendo preso na Alemanha porque não está usando máscara, né? E aí o protesto pacífico, pessoas de bem. E o engraçado, Léo Pirão e Léo Dias, é que eu não vi uma nota na imprensa tradicional sobre isso. Eu vi o seguinte: protesto acontece e polícia reage, mas não tinha uma nota mostrando um jato imagens, de água, 2 graus Celsius, o pessoal no frio. Inclusive, o G1 fez uma outra matéria dizendo que os grupos, segundo eles, de extrema direita, os grupos nazistas estão organizando protestos contra as medidas de lockdown e quarentena na Alemanha. Tá vendo como é que funciona a grande mídia? Os lixos que esses caras reproduzem aí na imprensa? Tá aí, coloca mais uma vez, deixa a imagem, o Léo Dias e o Pirão vão falar. Você chegou a ver também que teve protestos na Dinamarca contra a vacina obrigatória? Sim. E a grande mídia também, a extrema imprensa, né, também não disse nada aqui, né? Vocês viram o médico que foi preso na live? Vi na Alemanha. Na Alemanha também. Dentro de casa. Dentro de casa ele estava fazendo a live. Pode deixar as imagens passando? A gente está falando sobre a Alemanha. Esse protesto aconteceu ontem em Berlim. Essa multidão aí pacífica, não estavam quebrando nada. Se fosse um protesto, aliás, do Black Lives Matter, do mesmo estilo, botando fogo, quebrando lojas, estabelecimentos, a imprensa estaria falando, não, protesto pacífico agora, olha aí os fascistas. Exatamente. E esse governo, isso é fascismo. Total. O Estado, né, se opondo contra o cidadão, contra o indivíduo que está buscando liberdade. Isso é fascismo. Eu acho que nem nos melhores sonhos de Stalin, de Lenin, do próprio Hitler, eles iam imaginar uma opressão dessa do governo, né? Nós estamos vivendo realmente tempos muito sombrios. Muito grave o que está acontecendo. Eu acho, Timóteo, que se não houver uma reação no sentido mesmo de as pessoas entenderem que estamos em uma guerra, e a guerra é no sentido de matar e morrer mesmo, não tem sentido de a gente ficar indo para a rua. Eu fui contra aqui, Gervásio também, essa questão de a gente fazer carreata logo no início, porque carreata você já legitimiza. Você está legitimando que existe um vírus letal e não sei o que e tal, e você está praticamente aceitando a narrativa imposta, né? Então eu acho que, infelizmente, a gente não vai aqui pregar necessariamente que ninguém vai sair matando todo mundo aí pela rua, mas as pessoas têm que se preparar para uma guerra mesmo. E porque a imposição está vindo e é de cima para baixo mesmo, muito claramente, e os próprios governos nacionais cada vez mais são apenas instrumentos
desse pessoal aí, dos globalistas que se uniram ao bloco também comunista para dominar o Ocidente de uma vez por todas. Na verdade, é a implantação da nova ordem mundial. É basicamente isso que está acontecendo, e o veículo que está sendo usado para acelerar esse processo é a pandemia do vírus chinês. E para completar, Xará, isso que você falou aí da guerra que a gente está travando, da questão de matar ou morrer, eu costumo dizer uma frase que eu quero que as pessoas, nossos ouvintes, nossos telespectadores, prestem bem atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Que um homem sem liberdade já é um homem morto. Um homem sem liberdade já é um homem morto. Não adianta você estar respirando, não adianta você estar com os olhos abertos, acordado, se você não tem liberdade. E eles estão tentando tirar a todo custo essa liberdade nossa, né? E se a gente não fizer nada, se a gente ficar sentado no sofá, esperando alguma coisa acontecer, a gente pode se dar muito mal. A gente tem que rezar muito, a gente tem que se aproximar de Deus, né? Mas a gente tem que agir, porque pode ser tarde demais. A coisa está muito acelerada e está muito preocupante, né? E eu acho que nunca a humanidade, no sentido geral e literal, né, as 7 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje nunca tiveram tão ameaçadas. Porque é aquilo que a gente estava conversando aqui em off, né, antes do programa começar. There's no place to hide. Não há mais lugar para se esconder. Não há. Então, se nada for feito, né, a gente não tem para onde fugir. A gente vai virar escravo mesmo. Não há país para ir. Os Estados Unidos está passando pela mesma situação. Aqui o Brasil está passando pela mesma situação. A Europa é um barril de pólvora. E se as pessoas não tomarem a consciência e não forem para cima, nosso destino vai ser escravidão. There's no place to hide. Então, meu amigo, eu estava falando para o Léo antes do programa. A gente tem um sonho ver o American Dream, né, os Estados Unidos como grande refúgio da liberdade aqui no Ocidente. Mas aí, infiltração comunista, uma sementinha que foi plantada nos anos 60, anos 70. Tem aquele documentário muito importante, não assistiu ainda, assista, do Brasil Paralelo. Não sei se vocês já assistiram. Sim, Brasil Paralelo. Fim das Nações, que mostra o que está acontecendo no mundo. Perfeito. E é muito triste. Então, é essa situação mesmo. A gente tem que agir, tem que orar, tem que entregar as nossas preocupações a Deus. E óbvio, né? Fé sem obras, a Bíblia já fala lá em Tiago. Fé sem obras é morta. Então, nós precisamos agir. Exatamente. A coisa está bem feia, bem periclitante. E eu vejo Timóteo, só para completar também, a juventude hoje está completamente perdida. Ela foi completamente destruída, tanto psicologicamente como fisicamente, entendeu? Se você for parar para pensar um pouco em que um jovem de 17, 18 anos, inglês, nos anos 40, estava entrando num caça Spitfire para lutar contra os nazistas, né? Disposto a matar e a morrer pela própria liberdade. E hoje um jovem de 17, 18 anos está com medo de sair de casa por conta de um vírus cuja letalidade é 0,3, é estarrecedor, entendeu? É uma coisa assim desesperadora. Que assim, tem jovens mesmo que tem medo de... Eu já ouvi de jovens dizer que não sai de casa enquanto a vacina não vier, entendeu? Jovens que acham legal tá com a cueca na cara, na rua, entendeu? Com esse negócio da máscara. Então, cadê a bravura dos homens, né? Cadê a bravura dos seres humanos para lutar contra a própria liberdade, para lutar por um ideal mais nobre, né? Cadê a inspiração heróica dos seres humanos, né? Que hoje a juventude está embaixo da cama com medo de uma pandemia criada para escravizá-los. Então, assim, eu fico muito preocupado com o que está acontecendo e sempre quando eu tenho algum jovem, que eu estou conversando com algum jovem, eu abro os olhos, porque eu digo, velho, na sua idade, nos anos 40, um cara estava subindo no avião para lutar contra os nazistas e você está com medo desse vírus aí, que se você não fizer nada, você tem 96% de chance de sobreviver. É uma coisa meio desproporcional, né? Os jovens na década de 40, você falou, embarcando nos caças, né, no Spitfire. E os americanos chegando, desembarcando na praia da Normandia. Exatamente. Naquela, como é o nome daqueles barcos? Como é que era o nome? Eram os barcos de... Os botes, né? Como é que chama? Tropa, Bote né? não.
esqueci o nome, desembarcando muitos, milhares morrendo ali mesmo na praia. Exatamente. E você vê excelente análise paralelo que você fez com o jovem nos dias de hoje, quando não está dentro de um grupo terrorista desses aí, né? Com a cabeça vazia, está exato. dentro de casa com medo. Com medo, exatamente. É muito preocupante. E assim, a gente, desculpe, Xará, a gente está envelhecendo. Eu estou com 45 anos, né? 40, então assim, se a gente envelhecer e a gente não conseguir reverter, o jovem hoje, você que tem 17, 18 anos, você vai ser escravo daqui a 10, 15 anos. No sentido literal da palavra. E não é frase de efeito não, é a realidade. Se ligue, viu? Não, Xará, eu endosso suas palavras aí. Na verdade, o problema é que as pessoas não percebem que já são escravas. Inclusive, elas delegam as suas ações, sua capacidade de pensar, e vale muito mais o que é imposto. E as pessoas não raciocinam, por exemplo, quais são as origens das suas próprias ideias, né? Elas não percebem que aquilo ali foi colocado ali de uma forma por outras pessoas que pensaram por ela. Né? Então, essa interpretação de que você está fazendo aí, eu concordo, assino embaixo também. Eu acho que eu sou um pouco mais pessimista no sentido de eu achar que a gente tem que continuar lutando até o final, mas eu não consigo ver um futuro promissor em relação ao mundo. Eu acho que a gente pode criar um mundo paralelo à parte, e apesar do mundo ser muito pior do que é hoje, vai ser sempre pior, isso não significa que o nosso mundo fechado possa necessariamente não ser melhor. A gente pode ser feliz mesmo com todo o caos no mundo. Eu dou sempre aquele exemplo daquele filme A Vida é Bela, né, que retrata... Foi um filme que ficou conhecido no Brasil porque ele ganhou um Oscar contra um filme brasileiro de melhor filme estrangeiro, um filme italiano do diretor Roberto Benigni. E ele mostra lá, no campo de concentração, os judeus... E lá uma história de uma família, onde ele faz, com todo o caos, ele faz uma família dele, o filho, a esposa, feliz diante de tudo de ruim que está acontecendo no mundo. Uma bolha naquele contexto. Uma bolha, exatamente. Nesse sentido, a bolha vai ser positiva para a gente. Eu acho que a gente, na medida que se fecha, a gente consegue ainda manter a felicidade momentânea no mundo. Porque a gente tem também a certeza da eternidade. A gente sabe que essa vida aqui eu ia falar agora. É uma vida passageira. E os outros não têm isso. Como cristãos, nós sabemos que a Bíblia fala, né, que o mundo ele vai piorar. Essa vida é uma passagem muito curta, é um sopro que vai acabar e acaba muito rápido mesmo. E a gente tem a eternidade, que é o que realmente importa. E o que eles fizeram foi justamente fazer com que as pessoas não acreditem mais na eternidade. As pessoas hoje, morrer acabou e não tem mais o sentido de lutar até a morte, entendeu? Morrer que se for morrer, que morrendo com dignidade. Uma morte gloriosa, né? Não tem mais isso. Então, é complicado. O futuro da humanidade hoje está em um patamar, porque eles fecharam em todos os círculos, Timóteo. Foi a questão cultural, a questão de tudo. Mexeram até na questão da alimentação ao longo do tempo. Foram várias situações que, se a gente for ficar falando aqui, a gente vai ficar vários e vários dias. E eles chegaram agora no momento, a gente está no momento de transição realmente, assim, como se fosse tudo que eles conseguiram fazer, avançar, eles estão agora no sentido derradeiro agora de implantação mesmo. E isso está acontecendo na nossa geração. O que ele chama de novo normal é justamente essa nova humanidade controlada, onde a partir de então os globalistas vão ser vitoriosos, e só a partir daí que eles vão realmente estabelecer um confronto com o bloco comunista, né? Eu costumo dizer, Timóteo, na minha interpretação, que a história da humanidade sempre foi... Tem um bloco islâmico aí também, são os três, né? eu não falo bloco... Vai ser uma guerra boa aí daqui a uns anos, viu? Eu não falo bloco islâmico, porque eu acho que o bloco islâmico vai ser o último depois que o bloco comunista derrotar os globalistas. Porque eu dormi hoje, vocês estão dando tanto pesado. Os globalistas, por incrível que pareça, Timóteo, ele é dos três o bloco mais frágil. Concordo. Ele é o bloco mais frágil, ele vai ser... Assim que ele destruir primeiro a gente, né, eles vão ser destruídos pelo bloco comunista. E aí o bloco comunista vai tentar destruir o Islã, e aí eu não sei se vai conseguir. Mas aí nós, como cristãos, vamos continuar resistindo, mesmo cada vez mais sendo minoria, cada vez mais sendo perseguido, mas isso está previsto. Quem é cristão de verdade sabe que isso está previsto. Eu vejo tudo como a graça de Deus, a oportunidade de termos vocês, de estar ao lado de vocês, termos abrado rádio, de ter conhecido a Red Pill há anos atrás, pessoas importantes, pela graça de Deus. Como muito bem
vocês disseram aí, nós estamos como cristãos esperando em Deus. Nós temos a nossa certeza na salvação e não neste mundo. Obviamente estaremos lutando até as últimas consequências. Perfeito. Entregando a nossa vida. Então isso é muito importante. Não fique em casa aí também, né? Eu tô brincando. Você não vai, vou ficar ansioso, vou ficar sem dormir. Não, faça a tua parte. Agora, reze também. Rezar melhora. Exatamente. Entregue as suas preocupações a Deus. Agora, tenha atitudes práticas. Não fique na sua casa escrevendo em grupos de WhatsApp, né? Faça alguma coisa, né? Inclusive, em breve, nós vamos organizar manifestações aqui, através da Brado Rádio, efetivamente fazer algo diferente neste mundo. Existe, sim, esta necessidade urgente. 8h32. Para complementar esse assunto, falando sobre blocos globalistas, à tarde já, 8h32. Blocos globalistas, tem um vídeo do George Soros. Para quem não conhece, solta aí. Financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. You're a Hungarian Jew who escaped the Holocaust by posing as a Christian. Right. And you watched lots of people get shipped off to the death camps. Right. I was 14 years old. And I would say that that's when my character was made. In what way? That one should think ahead, one should understand and anticipate events, and one is threatened. It was a tremendous threat of evil. I mean, it was a very personal experience of evil. My understanding is that you went out with this protector of yours who swore that you were his adopted godson. Yes. Went out, in fact, and helped in the confiscation of property from the Jews. That's right. Yes. I mean, that sounds like an experience that would send lots of people to the psychiatric couch for many, many years. Was it difficult? Not at all. Not at all. Maybe as a child you don't see the connection, but it created no problem at all. No feeling of guilt. No. For example, that I'm Jewish and here I am watching the guilt. No. For example, that I'm Jewish and here I am watching these people go. I could just as easily be there. I should be there. None of that. Well, of course, I could be on the other side, or I could be the one from whom the thing is being taken away. But there was no sense that I shouldn't be there, because that was, well, actually, funny way, it's just like in markets, that if I weren't there, of course I wasn't doing it, but somebody else would be taking it away anyhow. And it was whether I was there or not, I was only a spectator, the property was being taken away. So I had no role in taking away that property. Wow. That's an incredible statement at the end. That is truly psychopathic. Inclusive, eu tava falando aqui com a produção, esse vídeo, não sei se o YouTube, fiquei esperando o YouTube derrubar. Ele é dificilmente encontrado no YouTube, ele tem aquele negócio chamado Shadow Ban, que ele, na verdade, ele não é excluído, mas para você encontrá-lo no YouTube, ele vai ficar lá na 15ª página da busca, no Google também é muito difícil. O Alan dos Santos, do Terça Livre, colocou no Instagram, mostra o nível de psicopatia do Jorge Soros. Olha, Timóteo,
Você vai falar? Eu queria só assistir esse vídeo. Eu desejaria, né, assistir esse vídeo com alguma pessoa que se diz Black Lives Matter ou antifascista. Que é financiada por ele. E aí perguntar a ela, o que é que você acha de você estar sendo financiado por um cara como esse? Open Society, né? Eu queria olhar na cara dessa pessoa que se diz tão do bem assim e dizer, velho, você está sendo sustentado por esse cara e o que é que você tem a dizer disso? Eu só queria ver a reação da pessoa, se ela, enfim, pessoas que se dizem tão elevadas, né? E estarem recebendo dinheiro sujo, dinheiro demoníaco como esse. Eu queria colocar justamente esse ponto. Eu acho que o vídeo passa a impressão apenas que ele é um psicopata dinheirista, que é capaz de fazer tudo para ter o dinheiro, na verdade, inclusive levar à forca seus próprios, como é que chama? Conterrâneos, né? As suas raízes, que ele é judeu, mas na verdade não é praticante. Mas não é apenas isso, Timóteo. Ele é realmente um personagem, eu diria, satânico da atualidade. A palavra é essa. Porque ele é um dos principais aí do bloco globalista, se não o principal, pelo menos que mais atua, que você percebe claramente através do financiamento que ele faz, das suas organizações a nível internacional. E eu acho que o vídeo em si limita muito a complexidade do personagem em si, que ele é para a história recente do mundo, né? A influência que ele exerceu nas economias dos países e tudo mais é apenas um pontinho só em relação a todo o resto, porque isso daí está muito claro para todo mundo. George Soros, como investidor e quem acompanha o mercado financeiro, desde sempre foi um personagem importante. Mas daí você colocar de forma clara para as pessoas entenderem que, além disso, ele também manipulava a questão política e principalmente ideológica, fomentando a revolução cultural nos países, o caos interno e etc, etc. Isso já foi algo mais traduzido no caso do Brasil, especificamente pelo professor Olavo de Carvalho. Hoje todo mundo já fala disso com desenvoltura, mas foi ele que trouxe isso, trouxe essa luz, né? Mas se você for ver, já tinha essa interpretação. O próprio Enéas, na década de 90, ele já falava alguma coisa sobre o George Soros. Falou numa entrevista do Ratinho, rapaz. Eu tava vendo, eu tinha acho que 8, 9 anos, né? Impressionante. Enéas no Roda Viva é épico. Mas de uma forma assim, ele falava de uma forma muito, assim, muito rasteira para o sentido que realmente exige para você entender o que está acontecendo com o mundo hoje, entendeu? Eu acho isso. Claro que sem nenhum demérito ao Enéas, foi fundamental, foi importante em um determinado momento ali. Se ele tivesse vivo ainda, tenho certeza que ele estaria hoje entendendo tudo que está acontecendo com o mundo, porque ele era muito, muito inteligente mesmo, sujeito versátil, com capacidade de perceber regras muito claras. Sim. Mas ele falava nessa linha que eu estou dizendo. O George Soros, ele bagunça aqui e tal. Tinha a questão, ele já percebia a subversão que ele implementava na questão das drogas, por exemplo. O George Soros comprava terrenos na Bolívia, isso não é teoria da conspiração comprovado, para de lá trazer as drogas para um momento ali, um palco central do continente latino-americano, para distribuir para os outros países e tudo mais. Isso já tinha alguma coisa disso na década de 90, mas ele é muito mais do que isso. Ele é realmente um personagem vinculado ao satanismo, porque as pautas são anticristãs e tudo mais. Se você for ver no vídeo, ainda passa a impressão ali de que existia uma perseguição exclusivamente aos judeus e que não tinha perseguição também aos cristãos, né? No caso do nazismo, não é tão bem assim também como a história é colocada, né? Então eu acho que é complicado, né? A gente vê isso daí, como o Xará colocou, e aí tem muita gente que acha que um cidadãozinho lá, um militante padrão da esquerda, ele acha que não, que ele é dono das suas próprias ideias, que ele está lutando contra o sistema, financiado diretamente por um cara como esse aí. Dinheiro satânico. E é esse cara que quer dominar o mundo. E o termo correto aqui, eu vou até mandar aqui, a Paula, né? Ela fez várias observações aqui e ela demonstra muito claramente que ela está alinhada do que está acontecendo aí com o mundo. O metacapitalista é o termo correto, né? Que foi o professor Olavo. Cunhado por Olavo, o metacapitalista, que é esse cidadão que ganhou tanto dinheiro com a economia de mercado e ele não quer mais ter concorrentes, e aí ele faz utiliza de todos os artifícios possíveis para quebrar o restante da economia e tudo mais, que é o que está acontecendo. O lockdown, por exemplo, no mundo inteiro, é também em função disso. Você
ampliou aí as grandes fortunas, as empresas globalistas bateram recordes e mais recordes, simplesmente sob a perspectiva de consolidar monopólios e oligopólios em todos os setores das economias de todos os países do mundo. E eu acho também, desculpa, Timóteo, Não, vai lá, fazer o link, né? Porque parece ser algo muito simples, mas eu acho que muitas pessoas não percebem ou não se dão conta de fazer o link entre os metacapitalistas e até o próprio Partido Comunista Chinês com os meios de comunicação de massa da grande mídia. Que muita gente pensa, a mídia hoje só conta mentira e tal, mas não é possível, elas vão perder audiência, mas eles hoje, a grande mídia, para quem não sabe, não está preocupada em perder audiência. Não está. Porque não é mais a audiência quem sustenta a grande mídia. Quem sustenta a grande mídia hoje é George Soros, é o Partido Comunista Chinês, é dinheiro que não vem da audiência. Então, o mais importante hoje para eles, em vez de ter uma audiência, para ter publicidade, para ser alguma coisa rentável, o mais importante para a grande mídia hoje é passar a agenda progressista, é doutrinar as pessoas, é aterrorizar as pessoas, como eles estão fazendo hoje com a fraudemia, né? Deixar as pessoas aterrorizadas em casa, achando que aquela máscara de pano adianta alguma coisa, como na verdade já saiu até pesquisa agora, que está sendo censurada a pesquisa dinamarquesa, né? Não estão deixando publicar nas revistas médicas de que a máscara não funciona, saiu aqui acho que anteontem. Então, assim, a grande mídia, pessoal, se você liga a televisão aberta e coloca ali Globo, Band, sei lá, quem quer que seja, ela não quer a sua audiência, ela quer lhe doutrinar, entendeu? Essa coisa de que a audiência era importante já passou há 30, 40 anos atrás. Hoje ela tem dinheiro de gente como George Soros ali, com o Partido Comunista Chinês, que mata pessoas ali, para fazer com que a sua cabeça, seu padrão de pensamento e seu comportamento mude para que ele vá lhe dominar mais facilmente. Então é importante que as pessoas fiquem ligadas nisso. Bom, gente, são 8 horas e 44 minutos. Que programa Red Pill. Parabéns aos meus amigos, os Leonardos aqui, Pirão e Dias. Foi show de bola. Esse é o tipo de programa que o cara, agora tá tarde, né? Mas amanhã ele pega a gravação, separa o trecho sobre os blocos globalistas, dá uma estudada, argumentação do Dias e do Pirão. Fantástico. Muito boa noite, meus amigos. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, obrigado Pirão. aí. Espero estar aqui sempre agora, participando com vocês aí. Um grande privilégio. Obrigado aí pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Eu que agradeço. Um abraço. Muito obrigado. Aliás, a sua camiseta é da FEB. Força Expedicionária Brasileira aqui, para quem não conhece. Esse é o símbolo da FEB. Foram os brasileiros, nossos conterrâneos, que lutaram contra os nazistas aqui. Ó. Esse é o símbolo da FEB. E essa do Léo Dias é da Força Expedicionária. Coisa normal. Um abraço, Léo Dias. Obrigado, meu irmão. Obrigado mais uma vez, Timóteo. Obrigado, Xará. Tamo junto. Beleza. Desejar também boa noite pro telespectador. Me esqueci, vou me desculpando. Boa noite, pessoal que nos acompanhou aí também. E vamos aí que vamos. Né? Vamos que vamos. Um abraço a todos vocês que participaram, você que participou com o Superchat e você que também entrou no Apoia-se. Lembrando mais uma vez, é o nosso Apoia-se, apoia.se/Brado Rádio. Na segunda-feira voltaremos com mais um Hora 360, eu e o Gervásio aqui, quebrando pau com o lixo do dia, as notícias mais importantes. Também tem o quadro Jogada de Mestre, muito legal, às 9 da manhã. E à noite, a segunda edição, às 19 do Hora 360. Eu, Léo Dias e Léo Pirão aqui na bancada. Um abraço, Deus te abençoe, uma boa noite e um bom final de semana. Hora 360. Hora 360. Brasil. O grande dia chegou. Já está no ar o aplicativo do Conexão Política, o primeiro portal de notícias conservador brasileiro a ter um app. Baixe agora, disponível na Google Play e na Apple Store. Brado Radio. Brasil.